Olá pessoal, olá professor. Vou falar um pouco sobre a levotiroxina e o metimazol. A levotiroxina é um fármaco utilizado no tratamento do hipotireoidismo. Já o metimazol é um fármaco utilizado no tratamento do hipertireoidismo, como por exemplo a doença de Graves. A farmacologia da levotiroxina, bom, a meia-vida dela é meia-vida longa, 7 dias, que deve ser administrada em dose única. Os pacientes eles são orientados a tomar a medicação em jejum, pela manhã, 60 minutos antes da refeição, antes do desjejum, ou no final da noite, ao deitar. E também pode ser, o paciente também, se preferir, pode tomar o medicamento 30 minutos antes do desjejum, que também é uma alternativa aceitável. E também um estudo recente ele demonstrou que a administração à noite propiciou a normalização mais rápida do TSH. Porém, a diferença não é significativa, então vai depender realmente da adaptação do paciente, da preferência do paciente. Bom, a questão da dosagem. A dosagem ela vai depender da idade e do peso ideal daquele paciente. As necessidades para crianças e adolescentes são relativamente maiores do que as de adultos. Em adultos jovens, como por exemplo 16 a 65 anos, a dose diária ideal é de 1,6 a 1,8 microgramas por quilo do seu peso ideal. E na maioria dos casos, esse valor ele vai estar situado entre 100 a 150 microgramas dia para mulheres e 125 a 200 microgramas dia para homens. Em pacientes com mais de 65 anos de idade, coronariopatas ou com hipotireoidismo grave de longa duração, deve-se iniciar a reposição da levotiroxina com 12,5 a 25 microgramas dia. E essa dosagem ela deve ser reajustada em proporções iguais, de 12,5 a 25 microgramas dia, em intervalos de 15 a 30 dias. E no hipotireoidismo grave e também de longa duração, no início do tratamento não se deve utilizar a dose plena, não se deve iniciar já na dosagem final, certo? Bom, a duração do tratamento ela vai depender da etiologia da doença. O hipotireoidismo ele é transitório na maioria dos casos de tireoidite granulomatosa, que são quase 100% desses casos vão ser perfeitamente tratados. Ou no caso de tireoidite pós-parto, até 80% dos casos são tratados sem recidiva. Assim, vai necessitar de tratamento por tempo limitado. Já os quadros secundários, a ablação actínica, que é uma cirurgia, digamos assim, minimamente invasiva, em que há a desnaturação dos nódulos da tireoide mediante aumento da temperatura por processo térmico. Ou a cirurgia, muitas vezes, são também autolimitados, mas casos persistam por mais de 6 meses, eles tendem a ser definitivos e a requerer tratamento por toda a vida. Nós temos também a tireoidite de Hashimoto. O comportamento dela é menos previsível. Estima-se que pelo menos 5% dos pacientes vão reassumir a função tireoidiana normal. Já na doença tireoidiana autoimune, com a ablação, que o tratamento vai ser a ablação com radioiodo, na clínica é frequente os pacientes com essa doença ele se apresentarem ora com hipotireoidismo e ora com hipertireoidismo. E nós temos aqui como fármacos principais em nome comercial o Eutirox, Levoid, Puran T4 e Synthroid. Bom, a dosagem ideal de cada faixa etária e a dosagem micrograma quilo dia por paciente está agora nessa tela. Você pode pausar o vídeo e analisá-la, não precisa ficar falando, até porque fica muito repetitivo e maçante. Aqui nessa outra imagem, nesse outro slide, vocês podem ver que nós temos a idade e o nível de TSH em microunidades por litro, e essa é a meta do nosso tratamento, é atingir essas faixas, certo? Bom, agora vamos falar sobre o metimazol. O metimazol, ele é utilizado no tratamento, como eu falei no início da aula,
para o tratamento do hipertireoidismo, como a doença de Graves. Certo. Bom, qual é o mecanismo de ação dele? Ele vai inibir a formação de T4 e T3 nas células foliculares, que vai interferir na incorporação do iodo e na liberação do hormônio, do hormônio tireoidiano. Bom, os efeitos clínicos eles só vão ser observados após um determinado prazo de tempo. Por quê? Porque eles tem que haver primeiro a depressão das reservas de hormônio pré-formados e a concentração dos hormônios circulantes tem que começar a decair. Aí sim você terá a percepção do efeito do medicamento. Ele é administrado em dose única, lembrando também que ele atravessa a placenta e pode ser encontrado no leite, mas ele não está contraindicado, certo? Ele pode sim ser feito a tomada durante a gravidez sem problema algum, certo? Bom, a resposta ao tratamento vai se dar em 3 a 6 semanas após o início do fármaco. E essa taxa de resposta ela vai ser determinada pela quantidade de hormônio armazenada, pela taxa de renovação do hormônio na tireoide e pela meia-vida do hormônio na periferia e pelo grau de bloqueio na síntese imposto pela dose administrada. Ou seja, dependendo da dosagem, dependendo da quantidade de hormônio que está armazenado no seu corpo, ainda está disponível, digamos assim, para um posterior uso, e também pela meia-vida do hormônio na sua periferia, no seu corpo, aí sim você vai ter a taxa de resposta definida. Bom, e sobre as remissões, não há como definir quais pacientes vão ter uma. Como eu estava dizendo, não há como definir quais pacientes vão ter a remissão duradoura e quais pacientes sofrerão a recidiva do hipertireoidismo. Certo. A dosagem. A dosagem ela é inicial de 10 a 30 mg dia. Isso vai depender da gravidade do hipertireoidismo. E já a reavaliação ela deve ser feita a cada 4 a 6 semanas. Você inicia o tratamento, 4 semanas, a depender do seu endocrinologista ou do médico generalista, ele vai definir, olha, você deve vir aqui em 30 dias. Então você irá novamente no seu consultório para fazer a reavaliação, mediante exames e tudo mais, de como está o tratamento. E quando que o tratamento ele vai estar, digamos que, adequado? Quando tivermos o eutireoidismo. O eutireoidismo é o valor normal de T3, T4 e dos hormônios tireoidianos. Bom, com o eutireoidismo, a dose do metimazol ela deve ser reduzida gradualmente até a obtenção da menor dose terapêutica, menor dose que mantenha a meta terapêutica no nosso paciente. E após esse eutireoidismo, as nossas visitas elas serão trimestrais. O paciente deve vir a cada 3 meses no consultório. E a dose usual de manutenção, em média, ela é de 5 a 10 mg por dia. E a grande maioria dos pacientes ele vai atingir a normalização hormonal. A recorrência é bastante variável, não se sabe por quê, mas está em torno de 10% a 90%. Bom, a duração do tratamento com as tionamidas, que é o metimazol, a duração ideal é motivo de controvérsia, mas em média é de 12 a 18 meses. Pacientes tratados por 6 meses têm a resposta menos favorável do que os pacientes tratados por 12 a 24 meses. E uma meta-análise, mostrou que a taxa de remissão em adultos não é melhorada quando se mantém o tratamento por um período superior a 18 meses. Então não vai fazer diferença você tratar o paciente por 18 meses ou tratar com 24. Na maioria dos casos, vai ter o mesmo efeito terapêutico. Bom, já a idade e o sexo, em um estudo feito com 536 pacientes, a remissão dos casos foi bem menor em homens do que em mulheres. 20% dos homens tiveram a remissão, já as mulheres 40%. E nos indivíduos com menos de 40 anos, a relação foi bem menor em pacientes com menos de 40 anos. Então, um paciente acima de 40 anos ele tem uma chance maior de ter novamente hipertireoidismo. Já em crianças e adolescentes,
a taxa de remissão ela é bem menor, ela é significativamente menor. Então, os dados também são bem inconclusivos, não há uma necessidade de expô-los. Muito obrigado pela atenção e é isso que eu tinha a falar a vocês.